Banqueiros e moqueiras, sejam muito bem-vindos a mais um Bancão Simplifica, Matheus. Charles, é isso mesmo, é um prazer estar aqui com a nossa convidada, estar com você. E Charles, antes da gente startar mais um Bancão Simplifica, vamos fazer o convite pro pessoal, se inscreva no nosso canal. Charles, a maioria das pessoas que assiste, que consome nossos vídeos, não é inscrito no nosso canal. Praticamente 10% da audiência é inscrita, cara. 90% não, então se inscreva no nosso canal, curte, compartilha, comenta. Esse vídeo vai estar incrível, esse episódio vai estar incrível. E eu já vou fazer a leitura da nossa convidada. A nossa convidada de hoje é formada em Direito, Administração, com diversas especializações, certificações e compliance, cripto, diretora compliance com atuação em peso no mercado financeiro, meios de pagamento e ativos digitais. Vou até tomar um fôlego. Especialista no marco regulatório do Bacen, ela lidera projetos envolvendo compliance, autorizações junto ao Banco Central, M&A, estruturação de risco e governança. Nicole Meneghetti, seja muito bem-vinda. Bem-vinda, Nicole. Obrigada a vocês pelo convite, né, de estar aqui compartilhando conhecimento. É muito importante, principalmente o tema que a gente vai falar, quentíssimo no mercado. Né, cara? Exatamente. Não tinha pessoa melhor para falar sobre o assunto que a gente. Exatamente. Né? Recentemente o Banco Central trouxe ali uma leva de resoluções que mudaram ali o mercado de cripto. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Só que antes da gente envolver... Então, antes disso, Matheus, enquanto o Bacen muda as regras... O Bancão entrega a E solução. a solução de hoje com a Nicole é sobre o que? Fala o tema, é ativos virtuais, Matheus. Charles, o que é ativos virtuais? Qual que é o impacto disso? Já vamos saber. Vamos voltar agora pro outro script aí que você falou. Nicole, a gente quer saber um pouquinho quem que é a Nicole nos bastidores. Legal. Então, assim, né, mais uma vez agradecer por estar aqui compartilhando com o pessoal. Nicole, né, uma grande, pequena mulher, pra quem me conhece ao vivo, né, sabe que eu tenho uns 50 de altura aí, mas uma grande entusiasta, né, do mercado financeiro. Amo muito, sempre fui muito curiosa do mercado financeiro, já atuei em diversas empresas. E queria também deixar claro aqui que tudo que eu compartilhar com vocês aqui realmente é o meu posicionamento, né? Fala muito da minha experiência regulatória, né, basicamente. Nesses aí 10 anos, mais de 10 anos, né, no mercado financeiro. Então, é totalmente em nome da Nicole, não tem nada a ver com empresas que eu passei ou estou hoje, né, um posicionamento. E Nicole, um pouquinho de tudo isso aí que o Matheus falou, né? Mas, acima de tudo, uma grande curiosa, uma grande entusiasta da inovação. Em resumo, é isso. Eu sou mãe, sou casada também, né? Então, a gente equilibra todos esses pratinhos, né? O mercado financeiro, ele tá trazendo, principalmente nos últimos meses, muitas novidades pra gente, muito trabalho, muita análise, né? Graças a Deus, ainda bem, né? Ainda bem. Continue assim, Banco Central. Continue, porque assim a gente tem com certeza o nosso trabalho garantido, né? Sim. Bastante desafio aí pela frente. E Nicole, a gente sabe que o mercado financeiro exige muito da gente. A gente precisa estudar, a gente precisa aplicar o nosso conhecimento. E eu brinco com o Charles, falo, Charles, esse episódio, a gente conversando com você, é um meio de nos afogar. Ou seja, a gente chega, conversa com os nossos convidados. Aprende muito. Aprende muito. E o que você usa para ter esse desafogamento? Porque a gente sabe que o mental não estando bom, isso atrapalha e tem efeitos colaterais. Com certeza. Então, assim, o equilíbrio, né? São vários pratinhos. O equilíbrio é muito importante, né? Eu acho que as normas, elas têm vindo muito pesadas, num timing muito próximo, um timing muito curto. Graças a Deus, o Banco Central, acho que eles entenderam que somos humanos, então eles pararam, deram uma segurada nas sextas-feiras, porque a gente tinha ele sempre nas sextas, né? A gente espera aí o final do ano, que também é sempre movimentadíssimo, né? Regulatoriamente falando, né? Tem base aí ainda por vir, né? Então, para equilibrar todos esses pratinhos, terapia, sempre, é o que eu sempre falo, né? Terapia, atividade física, mas também muita organização, né? Tu tem que ter ali uma organização da tua rotina, né? São normas que tu precisa ler, tu precisa interpretar. E eu sempre digo que a gente precisa fazer algo, né, de uma forma, não só olhando aquilo de forma muito quadrada. Tu tem que fazer o link da leitura com outros regulatórios que existem e pensar sempre muito numa linha de operações, de produto, de negócios, né? Hoje em dia, a gente olha, muita gente conhece compliance, trabalha com compliance, né? Mas o compliance que vai sobreviver, para mim, é o compliance que pensa nos negócios. É o compliance que apoia, ancora e desenha operações. E parte comercial, né? Que tá não só simplesmente pegando normas, dizendo que A, B, C, D tem que ser feito porque tá escrito e se não for, não dá para fazer. Não é dessa forma. A gente tem que, sim, fazer as nossas contribuições com consultas públicas, né? E o Banco Central, nos últimos anos, nos últimos 7, 8 anos, tem cada vez estado mais aberto ao diálogo, né? Mais aberto à construção junto com a iniciativa privada. E aí a gente vai entrar, de repente, numa outra discussão de um cenário político, né? De entender que eles também não têm braço, né? Que eles têm uma limitação porque eles também são humanos, né?
Então, mas essa abertura, né, de, poxa, a gente também não sabe, você pode nos ajudar? Porque você tem um know-how, né, você tem um know-how tecnológico dentro de casa, você tem expertise, como eu construo isso? Como eu trago isso para um basilar regulatório? Como eu implemento para que eu não mate a inovação da iniciativa privada, mas que eu ainda cumpra a minha obrigação como regulador, né, porque existe uma obrigação aí, né, do regulador trazer as normas, né, então isso é muito bacana. Eu também acho que é legal destacar para quem está assistindo a gente em casa, saber também que o Banco Central, por ser uma autarquia, como a Nicole trouxe aqui, ele depende de servidores públicos, né? Basicamente. Também tem os concursos que são abertos, os concursos ficaram quase 10 anos, né? Sim. Sem ter edital, sem ter concurso. Teve um agora recentemente. E um ponto que preocupa, né, com pessoas que a gente conhece que trabalham ali próximo ao Banco Central, que nos trouxeram é que tem muita gente que está se aposentando agora também, está saindo. Então, não sei dizer exatamente o número, se é quase perto de 20%, que eu já ouvi, não sei se é verdade, mas tem um número expressivo de servidores que estão saindo do Banco Central, ou é porque estão sendo contratados pela iniciativa privada, e a grande parte agora vão sair. Então, para sair agora, eles estão se aposentando, né, Matheus? Exatamente. A gente entende que, justamente, o Banco Central é movido por pessoas, existe uma capacidade humana ali dentro, e quando a gente fala que esse número ele vai ficar reduzido, a gente entende o quê? Poxa, de duas uma, ou você abre ali para trazer novas pessoas, a gente sabe que também vai demorar um pouco para refinar essas pessoas, para entenderem como de fato ali o já tem o problema Central... do edital ser publicado, contratar, Exatamente. depois Fazer tem a o treinamento, prova, Fazer a tem todo um processo que não é rápido, Claro. não é igual a iniciativa privada, né? Exatamente. Quando entra, tem Diferente. todo um refinamento. Então, é uma preocupação. Então, a gente entende que, de duas uma, você aumenta o time, ou você começa a filtrar aquilo que, de fato, você vai publicar para dar tempo do pessoal também trabalhar em cima. Por isso que ouvir a área de compliance é extremamente fundamental, porque se você toma decisões, né, Nicole, sem tomar esses cuidados e sem pensar que tem servidores, tem pessoas do outro lado e está diminuindo esse plantel de profissionais, ou seja, toda demanda que você envia para o Banco Central tem uma fila. Com Logo, certeza. você tem menos gente para atender, a tendência é que a fila, e ainda mais essas regras novas que estão exigindo muitas novas constituições de IPs, muitos processos, homologações de PIX, tem agora os ativos virtuais, tem muita coisa acontecendo. Então, você pode ter filas grandes ali, vai ter um tempo muito maior para ser atendido, né? Então, ou seja, ouvindo o profissional de compliance, seguindo as regras direitinho, a chance de você ser aprovado rapidamente é muito maior, né? Facilita o trabalho do pessoal do Banco Central, Com né? certeza, porque a Nicole tem um know-how muito grande, a gente estava conversando ali nos bastidores. Quando você busca um profissional qualificado, ele consegue trazer um olhar que muitas vezes você que está dentro da operação, você não tem. Então, com esse profissional, você consegue acelerar muito mais aquilo que você está travado em um determinado ponto. Ninguém detém o conhecimento 100%. E você busca esse profissional, ele consegue te acelerar e os servidores também vão agradecer. Porque eles vão entender que aquela demanda que chegou, ela já está estruturada, está bem feita, está com questionamentos pertinentes, então isso ajuda muito. Eu costumo sempre, né, até desculpa, mas te interromper, mas Claro. eu costumo sempre dizer, né, que o profissional de compliance, o profissional principalmente, eu não gosto nem muito de dizer que eu sou só de compliance, porque compliance limita, né, regulatório, né, ele, quando bem embasado, quando tem um conhecimento, ele se torna um facilitador, né, um facilitador entre o relacionamento ali da empresa com o regulador. Exatamente para isso que o Charles disse, né, poxa, tentar evitar ao máximo que sejam feitas consultas. O Banco Central hoje nem atende consultas, mas às vezes acaba acontecendo até por um time mal treinado, né, manda um e-mail, pergunta lá pro Banco Central. Às vezes acontece, o Banco Central não tá ali para fazer consulta regulatória, não é dessa forma. Então, se tu tem um profissional que tem uma expertise, ou que aprendeu, ou que tem um interesse, porque, né, ninguém nasce sabendo, mas tem a fome, né, de ter o conhecimento, ele vai se tornar um facilitador. E com certeza, no fim do dia, a empresa ganha bastante com isso, né, a operação fica tudo mais azeitado. Agradeço. E Nicole, traz pra gente aqui, eu tenho uma curiosidade. Como que você entrou para esse mundo efetivamente? Você fez direito, fez administração, mas quando que você esbarrou e falou assim, Matheus, foi nesse time aqui, nesse ano, dentro dessa instituição, que eu falei, caramba, eu acho que é aqui que eu me encontrei, acho que é esse caminho aqui que eu quero trilhar. Legal. Assim, eu comecei muito nova, na verdade, no mercado de trabalho como um todo, né? Eu comecei com 14 anos. Por isso que eu tenho toda essa experiência com essa carinha de júnior, digamos assim, né? Brinco que eu tô querendo me aposentar nos próximos 5 anos aí, se Deus quiser. Brincadeira, não me vejo fazendo outra coisa a não ser movimentando o mercado financeiro. Mas eu comecei muito cedo, né? E eu comecei... Ali eu tinha... 14 eu estava em outras frentes ali, como menor aprendiz, administrativo, mas com 16 ali, 16 para 17, eu já fui para a Caixa Econômica. Porque eu sempre fui aquela coisa assim, naquela época não existia, né, instituição de pagamento veio em 2013, existiam só os grandes bancos, né? Então, era o meu sonho, literalmente, da minha vida profissional trabalhar em banco, né?
E eu trabalhei, então, na Caixa durante 2 anos e pouquinho, né? E depois eu saí da Caixa Econômica, tava terminando daí a administração e passei a fazer direito, né? Por quê? Porque eu comecei a trabalhar muito com contratos. E aí, nesse momento, eu saí da Caixa Econômica e eu fui trabalhar numa fundação de apoio à pesquisa clínica, eu acho que foi o mais aleatório ali da minha carreira, né? Saí um pouquinho do sonho, mas era algo financeiramente que me brilhou muito os olhos na época. E eu também estava me testando um pouco. Então, fiquei um tempo nessa fundação de pesquisa clínica e logo já retornei. Eu fui para a GetNet, né? A GetNet eu passei, inclusive, pelo processo ali de fusão e aquisição. Paga nós, GetNet. Paga aí. Fui para a GetNet e depois passei pelo processo de fusão e aquisição, né? O Santander comprou a GetNet, então foi um processo extremamente rico. Eu entrei na GetNet como área de contratos e logo fui para a área de compliance. Por quê? Porque o compliance estava subindo a régua, né? Porque o Santander estava comprando. Então, também participei de um processo da criação da Sociedade de Crédito Direto dentro da Get. E foi aí que o meu coração bateu mais forte. Eu lembro que quando as minhas gestoras ali, né? Grandes líderes que me acompanham até hoje, na verdade, me fizeram a proposição de eu ir, né, fazer uma migração para a área de compliance. Eu lembro que eu falei, compre o quê? Eu falei, não sabia nem falar, né? Elas, não, você tem curiosidade? Eu falei, mas tenho, né? Os mais tinham percebido isso. Então, foi ali que tudo começou. Na GetNet eu fiquei um bom tempo e depois eu saí para ir para outra instituição, né? Outra instituição do mercado financeiro, uma cooperativa de crédito. Aí depois eu fui para a DOC, trabalhar com BAS também. Então, BAS, né? A DOC pioneira, era aí pioneira com BAS, então tinha muitas frentes, né? Muitos modelos de negócio, chovendo literalmente um modelo de negócio diferente, né? Para ancorar em cima da licença da DOC. E eu era especialista regulatório, né? Então, eu estava ali junto com as meninas, né? A gente tinha um time, e óbvio, eu tinha coordenação, tinha gerência, diretoria, né? Que nos apoiava. Mas a gente sempre muito com o desafio de entrar, né? Nas reuniões com a área de produtos para montar os pareceres. Então, ali eu também aprendi muito sobre regulatório. E aí, depois, saí de lá e fui construir a minha primeira IP. Né, construir a minha primeira IP, vejam bem, né, colocar de pé, né, já tinha uma pessoa, eu não era, obviamente, né, não era sócia e tudo mais, mas o meu grande desafio era autorizar essa empresa como instituição de pagamento, porque para operar payments de bets, né. Poxa vida. Ela fazia parte de um grande grupo, de uma empresa do Uruguai, de marketing de afiliação, e eles tiveram a grande ideia de, né, a lei estava no forno ali, a lei de bets, e eles queriam, num primeiro momento, ser IFX, então, né, se ancorar ali na 277 do Banco Central, e fazer as parcerias e tudo mais, não tinha ninguém de compliance, eu estruturei, e a longo prazo era ter a autorização de IP. Então, eu fiz, consegui, deu tudo certo. Depois aí também recebi uma proposta, né, e fui trabalhar daí com os meninos, que é a parte de ativos virtuais, foi quando tudo começou. Mais uma vez, né, um mercado sendo construído com muitas coisas no forno, não tinha consulta pública, só tinha a lei e o decreto, né, então a gente começou a construir. O grande foco ali dos meninos era estruturar uma operação de... ajustando já os critérios, né? Pensando numa futura regulação, para ter o menor de fricção possível operacional. E por último, né, hoje eu estou aí numa empresa de tecnologia que tem um grupo de empresas autorizadas, inclusive uma delas sendo diretora aí junto ao Banco Central, cumprindo todos os requisitos. É um grande desafio, é bastante coisa, mas eu acho que essa grande virada de chave foi lá na GetNet, foi lá onde tudo começou, com boas pessoas, né? Eu sempre falo que é importantíssimo, né? Lideranças, diferente de chefia, né? As pessoas que te dão espaço, que te provocam, que te trazem conhecimento, tem muito a ver comigo, né? O conhecimento que eu tenho, mas ele também me foi muito dado, né? As portas foram abertas também para mim, né? Então, eu também tive muita sorte nessa minha jornada. Tá com as pessoas certas, né? Com certeza. E tenho uma extrema gratidão por essas pessoas. Tanto é que tenho contato até hoje, faço mentoria de carreira com uma das pessoas, né? Então, eu acho que é tudo isso. São os pilares de base de um bom profissional. Principalmente na área de regulatório, que exige tanto da gente, né? Então, Matheus, e sobre exigir autorregulatório, que recado que a gente tem para quem está assistindo a gente? Charles, você que precisa acompanhar o regulatório, ou seja, o Banco Central solta 1, 2, 3 no mesmo dia, como que você faz todo o acompanhamento? Eu vou deixar aqui tesmos.com.br, que é onde você consegue ter acesso a tempo real, tudo aquilo que o Banco Central edita. E Charles, a maior facilidade, você consegue ter uma integração com a norma através de inteligência artificial. Ou seja, conversa com ela, né? Exatamente, não é uma inteligência... E não é o ChatGPT, né? Não é o ChatGPT, ele não vai trazer devaneios ali da norma, você vai fazer um filtro daquilo que você gostaria de entender praticamente, e ali dentro da Tesmos ela vai te explicar os pontos práticos, ou seja, sem esse juridiquês, vai trazer de forma mais azeitada, igual a Nicole trouxe aqui pra gente. E os impactos que isso vai trazer para a operação da tua empresa. Exatamente, ou seja, a gente teve diversas mudanças, e como que isso de fato aplica ali na prática? Como que a sua instituição
ou a sua instituição financeira em si consegue dimensionar isso através da Tesmos. Então eu vou deixar aqui tesmos.com.br, entre em contato com a gente que a gente vai estar prontamente para conversar. Isso aí, Matheus. Nicole. Show de bola. E aí é uma realidade, assim como ativos virtuais, né? Opa. Não tem mais como fugir. Ela tá aí para ajudar. Matheus, agora falando um pouquinho sobre as normas aí, sopinha de números, né, que chegaram para nós, 519, 520, 521. E por aí vai. E eu já vou... É porque falam PVASP, VASP, PSAV. PSAV. Vamos começar pelas letrinhas primeiro. Pelas letrinhas, Nicole. Então, interessante, né? Foi, inclusive, ontem eu tava no LinkedIn, né? Sou uma ratinha de LinkedIn e vi uma publicação até de uma pessoa que me pareceu, não era minha conexão, não conheço essa pessoa, mas se portou ali pelo cargo e tudo mais, como uma pessoa um pouco sênior ali, numa consultoria e tudo mais. E ela trouxe uma taxonomia que a gente tem batido muito nessa questão de taxonomia nesse mercado, né? Como a gente vai falar, como a gente vai enquadrar, né, essas empresas. E ele utilizou PSP. E aí a gente que tá nesse mercado, a gente sabe que PSP não tem absolutamente nada a ver, né, com ativos virtuais. E eu disse, gente, o mercado já tá alvoroçado, o mercado já tá em busca de boas e concretas informações. E essa pessoa ainda vem e traz uma informação errônea desse jeito. Nossa. Então, ótimo, vamos aqui, então, cumprir o nosso papel, né? Vamos trazer a nomenclatura correta. A nomenclatura correta que a norma traz. Prestadores de serviço de ativos virtuais. E não de serviço de pagamentos, né? Não de serviço de pagamento. Que é o do Pix, a galera lá. Exato. Nossa. São outros. PIS, PIP, PSAP, são outras questões. Pix é outro arranjo de pagamento, né? Vamos pensar aqui em ativos virtuais. Pra você ver, Matheus, então, parênteses aqui. PSAV. Quem é profissional que nem a Nicole, na hora que vê, assim, vê um negócio desse, não é besteira. Dói os olhos, porque a gente pensa o seguinte, né? quem tá vendo conteúdo, por isso que, pessoal, quando vocês vão ver LinkedIn, vão ver outras publicações, sigam realmente profissionais que vocês têm certeza que têm conhecimento, que têm histórico ali garantido, como a Nicole. Então acesse também, não esqueça, aqui no episódio, Nicole Meneghetti no LinkedIn. Exatamente. Siga. Ela tem esse conteúdo de altíssima qualidade, né, Matheus? Sabe o que tá falando. Então você tem que tomar muito cuidado, não é acreditar em tudo que você vê que tá escrito na internet, né? Por favor, e isso realmente é um desserviço, né? Porque é bem o que eu disse, o momento ele pede muita informação. E é o nosso papel que estamos dentro do mercado e temos essa expertise e trazer a informação correta, né? Então aí, para que todo mundo, ninguém erre mais, é PSAV, Prestador de Serviço de Ativos Virtuais. E aí, se vê um Szinho ainda lá no final em minúsculo, é porque tá falando no plural, né? Então é isso. É isso que o Banco Central tá trazendo. Quando a gente fala de VASP, não tá errado, só que VASP é a terminologia lá que a gente usa lá fora, né? No mercado internacional. Não é o que o nosso regulador estipulou. Nosso regulador estipulou Prestador de Serviço de Ativos Virtuais. Então, é PSAV, é da forma que a gente tem que trazer. PSAV, hein? PSAV. E, Charles, pra quem tá acompanhando até agora, curte, compartilha, comenta. Esse episódio tá incrível, a gente tá aprendendo muito, uma mentoria aqui com a Nicole. E, Nicole, agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais e eu queria que você trouxesse pra gente uma ordem cronológica ali dos fatos regulatórios, porque a gente teve lá em 2022, a gente evoluiu com o decreto, a gente teve a consulta pública e agora em 2025 a gente teve as resoluções. Eu sei que é muita coisa pra gente trazer aqui dentro de poucos minutos, mas eu queria que você montasse aqui pra gente levar pro pessoal de casa também, essa ordem cronológica. É legal também fazer um gancho, porque aproveitar como que as instituições, como que as fintechs, né, conseguem, desde a época do decreto, e elas vão se movimentando, porque é uma coisa assim, não adianta você esperar sair a norma como saiu agora. Sim. Depois de 2, 3 anos saiu a norma, negócios são perdidos ali. Então tem que ser audacioso, mas também audacioso, ousado, mas dentro das regras, né? Com certeza. Eu acho que esse é o grande ponto que, né, a gente estava conversando ali nos bastidores. Com a saída da norma agora na segunda-feira, vai ter, não tem como fugir disso, uma grande divisão, né, entre quem estava já organizado e esperando, né, mesmo que minimamente, de quem vai começar a correr atrás agora, né, com alguns critérios. Então, vamos lá. Primeiro, a pergunta do Matheus. Realmente, a gente vem num histórico aí, numa cadeia histórica, né? A gente começa lá com a lei, a 14478, lá em 2022, né? Então, ela vai trazer a figura de ativos virtuais, né? E ela automaticamente vem um decreto que vai regulamentar essa lei, que vai dizer o quê? Olha, essa lei está aqui, mas a gente sabe, né? Quem estuda um pouquinho de direito ali, existem normas legais, que são do legislativo, e existem normas infralegais, né? Que são, por exemplo, as do Banco Central, elas são infralegais. Então, esse decreto, ele diz quem é a área infralegal que vai regulamentar, ou seja, dar as regras desse jogo. Vai ser o Banco Central. É isso que o decreto diz, né? O decreto, ele regulamenta a lei e ele diz quem é o órgão regulatório que vai trazer as regras do jogo e determina que isso será feito pelo Banco Central. Obviamente, o decreto ele não traz um prazo máximo, tampouco mínimo, né? Só deixa lá, né? Só deixa lá.
E o Banco Central, mais uma vez, né, trabalhando muito com pouquíssimas pessoas, de uma forma exemplar, buscando ali entender e trazer a inovação para o mercado, vem e, num primeiro momento, traz algumas consultas públicas, né? Teve uma primeira consulta pública ali para entender melhor o cenário, foi uma consulta pública mais geral, mas depois ele traz ali a 109, 110 e 111, né? Cada uma com o seu aspecto. A 111, ela trata muito mais de câmbio, né? E a 109 e a 110 sobre regras, né, do processo de autorização e depois regras do jogo mesmo. Quando autorizado, o que você vai precisar ter para que a gente faça literalmente essa ajuda ao Banco Central, né? Essa consulta pública, ela tem sempre esse intuito, né? De que o mercado privado, traga os seus pontos de conforto e também desconforto, né? Então, ele abriu um prazo, inclusive esse prazo ele foi estendido, tamanha a complexidade do tema, né? E aí ele traz novas consultas vinculando a essas primárias, ele estende o prazo, né? Para o mercado se posicionar, o mercado se posiciona e começa todo esse burburinho, né, em cima de uma grande expectativa, né, em cima da norma. Então, a norma, ela sai agora. Existia primeiro um grande comentário de que seria ali na última quinzena de outubro, né, e aí depois se falou, não, vai ser na primeira quinzena de novembro mesmo. E aí, segunda-feira, né, na sexta, na verdade, já veio ali uma publicação de que o Banco Central, na segunda, faria uma manifestação às 10 da manhã. E aí a gente já sabe como funciona, né? A gente acorda com a xícara aqui, né? Escutando o comunicado. A gente já acorda cedinho, 5h30, 6 horas da manhã, já bota um cafezinho, já mete um energético dentro do café pra dar aquele equilibrada, né? E um guaranazinho também. Um guaraná, já toma um venvanço, já bota tudo no pacote e diz, meu Deus, vou conversar com Deus. E espera a coletiva do Banco Central e o regulatório sair. E no momento que o regulatório sai, eu sou uma fã, né, da tecnologia, adoro, mas na hora que eu vou ler um regulatório eu preciso imprimir. E o regulatório mais pesado vem com a 520, né? Então, aí temos a 519, a 520 e a 521. Exatamente cumprindo o que a consulta pública traz, né? Então, a 519, 109. Ela fala sobre... A 109, desculpa. A 109, a 110 e a 111, né? As consultas públicas. Ela traz, então, ali num primeiro momento, o processo de autorização, o que precisa para processo de autorização. Ela fala um pouco sobre capital regulatório. A segunda norma, né? Ela traz todos os quesitos para tu manter, porque eu sempre brinco, né? Não é difícil conseguir, é difícil manter uma autorização, né? Porque depois o Banco Central, ele realmente vem com critérios e CADOCs e operações para buscar. Tem o CCS também, agora que ele colocou, Com certeza, o CCS, a parte de clientes, né? A parte de atendimento de clientes. Então, ele também está trazendo muitos reportes de operacionais, né? De movimentação, de custódia, de segregação patrimonial, muitas políticas, né? Diretores, não só diretores... Já é esperado, né? Mas diretor com conduta ilibada, isso tá super ok. Mas diretores com expertise, né? Então, o que é isso? Você vai ter que realmente comprovar que aquele diretor que vai assumir aquela responsabilidade que você vai vincular lá no Unicad, por exemplo, ele tem que ter uma expertise, né? Brincando aqui, mas ele não pode, né? Não pode ter outra aventureiro no mercado. Exato, ele não pode ser um aventureiro, né? Ele vai ter que ter algum mínimo ali de formação técnica ou experiência no mercado para trazer para dentro do currículo dele, para comprovar que ele tem, então, conduta ilibada e que ele tem expertise para atuar com aquela responsabilidade de diretoria, né, que ficou com ele mesmo. Você vai puxar todo o histórico dos diretores, né? Com certeza. E a última, daí, ela tá, né, a última norma que veio na segunda-feira, ela tá, na verdade, mudando aí, né, a 277, porque a 277, ela trata de câmbio, né, a nossa amadinha de quem gosta, e eu gosto, né, muito do mercado de câmbio, quem é entusiasta sabe. Então, essa última norma, ela vem para mudar a 277 e para colocar, então, a possibilidade de algumas operações, e eu digo algumas porque é restrito, que sejam feitas algumas operações de câmbio através da utilização de AVs, ativos virtuais. Então, e também para dar um parênteses rapidinho aqui, quando você fala de câmbio, não posso deixar de passar a oportunidade. Eu, particularmente, lembro de duas pessoas quando eu uso falar a palavra câmbio, viu? Nicole, primeiro, e Evandro Cassiano, né? Evandro Mandar um abraço pro Evandro também, né? Grande amigo, é um expert, né? Assim, poxa, tá sempre, né? Um último evento essa semana que a gente estava juntos também. Ele é incrível, o cara... É incrível. Ele é diferenciado, assim, porque ele quer ajudar, de verdade, dá pra ver. Demais. E você também, né? Obrigada. Imagina. Os dois? Eu sou a estagiária do câmbio perto do Evandro. O Evandro é o sênior diretor aposentado. Então, a gente é o pão, né? Na fila. E eu sou a estagiária que entrou há 2 semanas. Câmbio é com ele. A gente tá no berçário, então. A gente é quem conhece só. A gente tá lá no pré-natal, ó. Legal.
E também tem uma coisa legal aqui, trazer dessas normas, você falou sobre é difícil manter. Quando a gente fala manter, o Banco Central trouxe agora dia 10 de novembro, né, na lei, falando sobre o encerramento da operação, né? Perfeito. É um mês, é isso mesmo? Um mês. 30 dias? 30 dias. Não dá pra esticar um pouquinho, não? Não dá. Pra 2 anos, se tiver ruim? Isso demonstra, né, muito um movimento do Banco Central em realmente subir a régua, né, Charles? Exatamente. O Banco Central, a gente tem acompanhado, né, o sistema financeiro nacional, ele tem sofrido, né, com fraudes, tem sofrido. E também faço um adendo aqui, né, a gente às vezes confunde fraude com lavagem de dinheiro. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos botar cada coisa nos seus quadradinhos, né, aí uma provocação pros times que trabalham com esse tema, né? Porque às vezes é um time só, né? Às vezes é um time só. Às vezes é um time só. Haja, né, terapia pra botar as caixinhas e entendimento regulatório. PLD, FT e prevenção a fraudes, né? Então são dois departamentos também separados. PLD tem que estar lá integrado listas OFAC, Interpol, e tem uma série de outras obrigações. Prevenção a fraudes tem que ser preventivo, como diz o nome. Prevenção. O PLD é o pós-fato, vamos dizer assim, também. É outro olhar, né? Então não pode. Então tem muita instituição, a gente já trabalhou com alguns clientes que misturam isso, a gente traz essa clareza. Então é muito bom você tocar nesse ponto que prevenção a fraudes é um time, PLD é outro time. Então não pode ser igual. A mesma coisa de falar de segurança e informação, time, cybersecurity é outro. Os controles são diferentes. O pessoal mistura segurança e informação com cybersecurity e tudo mais. Então é bem complicado. Aí quando você trouxe o ponto muito bacana aqui também sobre o diretor, o Banco Central vai avaliar se realmente você tem conhecimento técnico, conduta ilibada, né? Ilibada. Isso é legal porque prova que alguém que conheça as áreas não vai misturar, montar, pega aí uma squad de 3, 4 pessoas e faz tudo. Vai dar errado. Não vai dar certo. Exato, porque, assim, até respondendo a tua pergunta, tá super correto, é esse prazo mesmo, né, de 30 dias, é o que a norma traz. Pode parecer um pouco agressivo para o mercado, mas é algo super necessário, né, Charles? Porque, como eu disse, a gente vem vendo, né, historicamente, né, no último ano, aí muitas ocorrências, né, de fraude, de problema de segurança. Uma dos pontos também que foi muito batido, né, poxa, o Banco Central pedindo sede física, né? Não pode ter coworking. Poxa, qual é o intuito do Banco Central? Eu não posso, então, dividir. Porque tem ali um compartilhamento, muitas vezes, da rede, né? Da rede de internet. Se a gente for olhar cibersegurança, isso é bem complexo. Exatamente. Então, esse é o cuidado do Banco Central, né? O Banco Central, primeiro, não quer que você esteja aqui com um notebook, levante, talvez não se toque que você tem que desbloquear a sua tela, você vai ao banheiro, você não sabe quem está sentado do seu lado, né? Quando você está colocando essas informações, você está colocando essas informações à mercê de talvez um fraudador, um golpista, né, que pode, de forma muito fácil, ter acesso. Então, você está com informações sensíveis ali de clientes e tudo mais. Então, esse é um cuidado também que o Banco Central vem, e isso causou também um pouco de polêmica em alguns players, né, normal. Tudo que vem para dar uma fechada causa um pouco de rebuliço no mercado, é normal. Mas, realmente, sim, é esse prazo mesmo, Charles. E, assim, a gente fez uma adenda aqui falando de fraude PLD, né? Outro ponto de inovação ou um ponto de... um tema diferente mesmo, que muita gente que está no mercado regulado nunca tinha ouvido falar, que vai ao encontro de PLD, e é o que a norma traz em ativos virtuais, é a Travel Rule, né? Então, quando a gente fala da Travel Rule, a gente está falando de outras vertentes que a gente tem que observar para quê? Para cumprir prevenção à lavagem de dinheiro. Mas são normas internacionais, né? A norma também do Banco Central, ela também se ancora muito em parecer do GAFI, o 15 e o 16, né? A norma ela também foi muito ancorada, muito apoiada pelo MiCA, que é o regulatório da Europa, né? A gente teve... né, muita orientação em cima dessas normas, a gente consegue fazer vários paralelos ali com o MiCA, né? Com certeza foi um espelho, né, para o regulador, o MiCA foi um espelho. Então, sim, infelizmente ou felizmente, eu tenho o costume de ver o copo sempre mais cheio, né, Charles? Então, eu vejo como felizmente, sim, esse é o prazo e tem que cumprir. Mas não é simplesmente assim, né? O Banco Central, ele não age, num geral, de forma arbitrária. Tem os motivos, tem né? também os comunicados que ele manda. Com certeza. Ele manda, né? Vai lá. Então, pessoal, fiquem de olho também. BC Correio, né? BC é o Correios, mínimo. Com certeza. Você BC tem que ter Correio, na operação, Siscom, né? BC Correio e Siscom. Eu digo sempre que eles andam juntinhos, né? Eles andam juntinhos. Pessoal lá, o time operacional, abriu o BC Correio, já abre o Siscom. E o bacana é que ele já linka. No login que você entrou, ele já vai abrir o outro, né? Então, é super bacana e as coisas, elas andam em conjunto. É só se você ignorar os comunicados ali, né? O que o Bacen
solicita, aí sim você corre risco de perder, né? Esses Então dias fica eu de até olho. estava, inclusive, conversando com uma pessoa que ela tá para assumir, né, um cargo de diretoria junto ao Banco Central e ela tava com algumas questões ali. Ela, eu fiquei sabendo, né, que o meu CPF pode ser, por exemplo, inabilitado, que eu posso ter de pagar uma multa absurda se algo ruim acontecer. Eu digo, opa, tá correto, mas espera lá, não é assim, né, também. Esse risco, ele ocorre, mas o Banco Central, ele olha várias vertentes e ele não começa simplesmente aplicando uma multa. Existe o conselhinho do Banco Central, né, que faz ali, literalmente, seu papel, né, de julgar, entender e tudo mais, a situação que ocorreu. E todas essas penalidades, né, elas são colocadas ali junto à instituição ou junto ao diretor responsável de acordo com a volumetria, de acordo com o porte da empresa, de acordo com qual foi o impacto que essa operação, que essa falha trouxe pro mercado financeiro, pro sistema financeiro no geral. Porque a função do Banco Central é essa, é proteger o sistema financeiro nacional, né? Então, eu disse para ele, sim, tá correto esse entendimento, isso pode acontecer, mas até chegar lá a gente tem um longo caminho, tem várias etapas, né? Ele vai mandar ofício, ele vai pedir reunião, ele vai pedir plano de ação, né? Se você for ignorando essas etapas e for sendo muito não diligente, aí você tá realmente Você tá assumindo pedindo. um risco, né? Porque aí você não tá se adaptando e, de verdade, aí você não tem nem que estar no mercado, né? Então, a régua, ela tá maior para que fique só quem tem que ficar, né? O que eu quero dizer com isso é as pessoas que jogam as regras de forma coerente, né? Que trazem os negócios de forma redonda, negócios frutíferos, né? É isso que é importante. E a regra tá aí para nos ajudar. E é legal da Nicole que, assim, ela vai falando, né, de forma sutil. Você não tem que estar no mercado, né? Toma, aprenda. Você trouxe, a gente falou aqui do GAFI, e você me corrija se eu estiver errado, que é o Grupo de Ação Financeiro Internacional. Isso, perfeito. E é legal porque o GAFI, ele solta alguns relatórios, e eu não lembro em que ano, acho que foi no ano passado, no comecinho desse ano, soltou um relatório do Brasil. Inclusive, ele elogiava, falava, lógico, eu vou trazer aqui de forma mais clara. O Brasil, ele tem uma robustez dentro do sistema financeiro nacional muito grande, ou seja, pelo porte ali territorial, é uma extensão muito grande para fazer essa cobertura. Ele parabeniza, assim, e fala, é necessário fazer alguns ajustes, é óbvio, porque a gente é muito grande. A nossa engenharia social, ela é muito ativa, ou seja, tanto para o bem quanto para o mal. Mas eles chegavam a um ponto de falar, aquilo que o Banco Central faz, efetivamente é muito bem visto lá fora. Então, para você ter o controle disso, você precisa trazer essas resoluções. Falar, o Banco Central subiu a régua, mas ele precisa subir a régua. Com certeza. Né? Ele precisa ter, de fato, ali o mercado muito bem regulado, muito bem estruturado. E a gente evoluindo aqui, uma das nuances, né, que as resoluções traz, salvo me engano, acho que é 509, 520, é justamente o que? Ter essa reputação ilibada e também conhecer a ilicitude dos recursos que vão compor ali aquela casa. Porque muitas das vezes você tem ali os recursos que chegaram, mas aí o Banco Central fala, tudo bem, veio de onde? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso também. Perfeito. É basicamente, né, isso que o Matheus está dizendo, tá lá na 520, né? Então, tem duas frentes da gente olhar para isso, né? Primeiro, ele vai querer olhar o capital regulatório, ou seja, da onde vem o investimento, como você tem o dinheiro, porque assim, aí se a gente for olhar, também teve uma norma, né, que também tá alvoroçando o mercado, que saiu faz uma semana sobre capital regulatório, né? Lá na consulta pública, o máximo, né, que as PSAVs teriam que aportar. Também parabéns por todas as calculadoras aí que saíram, né? Com certeza. Parabéns a todo mundo que fizeram as calculadoras, ficaram incríveis, viu? Ficou bem complexo, né? Facilitou um pouquinho. Eu tenho contatos, né, obviamente, no Banco Central, e eu disse assim, poxa, eu fico super curiosa, imaginando o dia ou a semana que o pessoal se juntou, olha, vamos montar aqui um planejamento desse cálculo. E as ideias foram vindo e eu falei, nossa, não deu pra dar uma facilitadinha, né? Essa é a única crítica que eu de verdade vou deixar ao Banco Central, porque ficou complexo pra gente que é do mercado. Deixa o link na norma que encaminha para uma calculadora. Principalmente pra mim, que sou de humanas, né? Então, matemática não é meu forte, eu tive que fazer um grande esforço ali de desenvolvimento técnico pra conseguir fazer alguns cálculos. Mas assim, a consulta pública, ela trouxe de forma muito simples, num primeiro momento, que era 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, de acordo, né? A gente tem 3 tipos ali de PSAVs. E aí, quando saiu a norma, ela não trouxe mais a questão do capital regulatório, né? Por quê? Porque tinha uma norma que está ancorando o capital regulatório, que é essa que a gente está conversando, né? Que é inteira de um cálculo bem complexo para fazer o cálculo, né? Então, uma PSAV que ia ser, por exemplo, corretora e estava limitada ali, né? A 3 milhões, já estava congelando esse saldo lá, né? 3 milhões que eu tenho que investir aqui para ter o capital regulatório. Dependendo do que ela vai fazer, 12, de atividades, ela tá indo para 13 milhões, 16 milhões. Eu fiz um cálculo para um parceiro esses dias, né?
Então, assim, é uma grande diferença de movimentação. Mas, respondendo a tua pergunta, Matheus, sim, o Banco Central está pedindo lá na 520 que se faça muito uma linha, né? E aí fica aí também já a dica, né? Auditem os seus balanços, né? Auditem da onde vem o dinheiro, né? Desse capital regulatório que vai ser colocado para cumprir a liquidez, para cumprir e cobrir a operação dessa empresa, né? Está vindo do Matheus, por exemplo, como pessoa física, abaixo dele, às vezes ele tem uma holding, está vindo de fora, está entrando para dentro do Brasil. A gente também tem uma norma holding, tem que ter 2 holdings para poder aportar capital de dentro para fora. Tem N situações, mas sempre faça com uma auditoria para auditar tudo isso, né? Uma auditoria independente é muito importante, que demonstre que esse valor ele foi recebido, ele foi repassado, que ele está de acordo e que esse valor ele é íntegro, né? Ele é um valor limpo, ele foi conseguido de forma lícita, né? E ele entrou e foi incorporado ali na empresa de forma lícita. Então, o Banco Central ele vai realmente pedir isso, ele vai pedir essas completudes, né? Essa validação da auditoria. Mas também a gente pode olhar para um outro lado, né? E aí eu vou fazer super um gancho em cima da pergunta do Matheus, que também tem essa parte de recursos que a empresa vai movimentar, que essa empresa autorizada vai movimentar. Recursos, sim, de terceiros, né? É o que a gente fala e é o que a gente chama de QIT em PLD, né? Que é conheça a sua transação, que know your transaction, né? Então, você vai estar ali pensando como eu conheço essa transação, como eu conheço essas transações que o Charles, que o Matheus estão movimentando com a Nicole. E aí os critérios são totalmente de criatividades. Eu sempre costumo dizer, o Banco Central ele diz o que você tem que fazer. Ele não diz necessariamente como. Você vai fazer com IA, você vai fazer com N providers, né, com prestadores de serviço, você vai criar uma solução dentro de casa. Eu já passei por instituições que a gente criou dentro de casa, porque não tinha no mercado. Né? Você vai ter as suas flags, bacana. Você tem que ter governança sobre isso. Coloque isso na sua política, crie os seus mecanismos, fique confortável e coloque isso para rodar. E saiba também que o Banco Central ele pode bater, né, na sua porta e perguntar como você faz. E aí você tem que saber ter um controle de governança, você tem que demonstrar isso, né? E aí você vai olhar toda uma parte lá de regimentos, comitês, atas, diretoria, tomada de decisão, é uma outra frente, né, da base de compliance. Mas essas são as 2 frentes, né, Matheus, que a gente precisa comprovar. Então, tanto o capital que vai ser aportado na empresa para garantir toda a operação, assim também como fazer um monitoramento e entender de onde vem e para onde vai o dinheiro que os seus clientes, né, esses terceiros, estão movimentando dentro da sua empresa, dentro da PSAF. Isso também traz mais segurança também para os investidores, né, para verem que agora as instituições que estiverem seguindo todas essas regras é muito mais seguro, muito mais robusto, né? Por outro lado, também, Nicole, eu queria ver também a sua opinião, como você passou já por vários projetos e também iniciativas, principalmente no mundo das fintechs. Como que você entende que as fintechs agora elas podem continuar trabalhando ali com essas inovações, se de repente essas iniciativas de coworking, que tem todos esses riscos, se a pessoa libera o notebook, deixa aberto, vai tomar um café rapidinho, acha que está tudo bem, porque a gente vê que isso é muito incrível que você disse, porque o maior risco que nós vemos é muito padrão em todos os problemas que acontecem, a grande maioria, por mais que você tenha controle, segurança, etc., a engenharia social são as pessoas. A falha normalmente está em pessoas, né, em processos que envolvem elas, que é esquecimento, distrações e etc. Como que você vê em relação a tudo isso, como que é um recado também para as fintechs, né? Fintechs tem que procurar o quê? Mais investidor agora, aumentar mais capital, não é qualquer agora fintech que vai ter que entrar nesse jogo, tem que ser mais robustez, porque, como você disse, o Banco Central subiu a régua, né? Claro, perfeito. Eu acho assim, ó, essa questão, por exemplo, né, de pessoas e de cultura, ela é resolvida de uma forma, para mim, pelo menos, muito fácil, e ela precisa de um total de R$0 de investimento, olha que bacana, né? Que se chama treinamento. Sim. Tu tem que ter a tua cultura e tu tem que treinar os teus funcionários. Mas nossa, é uma chatice. O cara vai começar a trabalhar comigo e eu tenho que dizer pra ele que ele tem que ter uma senha que não é 1, 2, 3, 4, que não é... E que toda vez que ele levanta... Ninguém falou isso pro Museu do Louvre, né? Ninguém Fica falou. Um recado. Era Louvre 1, 2, 3, não era algo Louvre, assim. é tipo isso. Era algo Admin, assim, né? O óbvio tem que ser dito. Tem que falar. Isso, exatamente. Eu gosto muito dessa frase. Eu também, Na Matheus, caixa de você ovo tá sabe, escrito ovo, né? A caixa de ovo tá escrito ovo. Então, assim, porque o que é muito óbvio pra mim, porque é óbvio pra mim, por quê? Pelas experiências que eu tenho, pela vivência que eu adquiri, pelos tombos também, pelos tapas que eu tomei até aqui. De repente, não é pra você. Você tem uma outra forma de ver isso. Então, que nem eu sempre digo, né? Pra mim, hoje, eu aprendi lá atrás, né? Porque tive treinamentos em empresa e tudo mais. Eu hoje, se eu tô com o meu note aberto aqui,
pode estar o meu esposo, e eu acho que é até pior, né? Pode estar o esposo do lado, né? Pode estar quem for. Pode estar o CEO, que o computador é dele, a tecnologia é dele, mas eu não levanto para ir ao banheiro sem bloquear minha tela, né? Então, assim, é uma questão de treinamento, né? Então, é conscientização. E isso não precisa investimento, só precisa que tenha alguém responsável que entenda e mapeie esses riscos, ou seja, eu tenho um risco de... A gente tá falando de algo bem simples aqui, bem superficial, que é desligar o computador. Mas ele começa nessa simplicidade, até uma senha, até treinamentos de PLD, até questões de doações. Então, assim, são várias... Primeiro, você tem que começar com um mapeamento. E aí, talvez a gente olhe até para um bracinho de riscos, né? O mapeamento de riscos, ele é super importante. Quando a gente fala de riscos operacional, eu tenho que olhar um operacional externo, né, a minha operação externa, mas eu também tenho que olhar um operacional interno. Se o meu problema são as pessoas que estão dentro, que de repente estão sendo corruptíveis, né, estão ganhando dinheiro, estão liberando senha, ou eu tô com poucos controles, como eu melhoro esses meus controles? Treinamento é a base deles. Eu preciso treinar, as pessoas precisam entender para o que elas foram contratadas, qual é a responsabilidade que existe naquele login, naquela senha dela, qual é o trabalho e o que ela pode ganhar e perder se ela fizer aquilo, né? E aí eu sempre falo, o código de conduta é importantíssimo, né? Código de conduta. Então, assim, a norma, né, das PSAVs, ela traz, inclusive, isso. Assim, óbvio, ela não fala explicitamente do código de conduta, mas se a gente for olhar lá a 65, né, ela fala exatamente sobre isso. Política de conformidade, compliance, ela vai falar sobre isso. Sobre cultura, sobre conduta. Então, assim, treinamento é um pilar, né? Você tem que treinar, você tem que aculturar, você tem que explicar. O óbvio, ele precisa ser dito. Isso vale um total de R$0. Você não precisa de investimento para criar sua cultura e tentar... Nicole, você tá me dizendo que eu vou, então, cumprir com isso, com treinamento 100%? Eu vou cobrir 100%? Não, mas você vai ter uma mitigação desse risco. Você entendeu que ele tem uma janela, como eu boto uma cortina ou como eu boto uma tranca para fechar essa janela e isso não ser um calo no meu pé ali na frente. Poxa, vamos se preocupar com coisa mais importante do que o cara que deixou o notebook aberto porque eu não dei um treinamento para ele, não disse que ele tinha que bloquear quando ele levantasse, né? Bom, Matheus, esse programa aqui, todos os programas que a gente faz é sempre trazendo essa conscientização. Então, acho que uma das mensagens desse episódio é o óbvio tem que ser dito. Por quê? Exatamente. O óbvio tem que ser dito, por isso que na caixa de ovo é escrito contém ovos, né? Que é justamente para não ter nenhum problema. Eu quero trazer até um caso aqui também, aproveitar, porque às vezes parece que é bobeira, mas não é. Nós participamos de dezenas de homologações de processos do Pix, aí com algumas instituições, e teve um dos episódios que nós tivemos, que aconteceu bem recentemente, foi o quê? Foi fazer a homologação com o Bacen, o teste de capacidade ali do SPI, né, do participante, e quando começou a fazer o teste, começou a dar pau. E tava tudo certo, tecnicamente falando. Quando foi ver, era o quê? Faltou saldo na conta API. Ninguém se preocupou em ver o saldo. Aí falou, cara, e tinha a questão do... Tem um PSTI, tem todo mundo que controla tudo isso. A gente pensou, Matheus, lição, anota aí. Todo cliente que a gente for tratar a partir de hoje, o saldo da conta. Antes de começar o teste, como é que tá o saldo? Tem que falar o óbvio. Parece óbvio, parece né? bobo, Poxa, mas... você vai fazer... botou em risco a operação. Claro, mas não é só um teste. Sim, mas é um teste pro Banco Central ver que você tem capacidade Exatamente. tecnológica para estar dentro daquele arranjo. E se você não passa no teste, você vai pra fila, 90 dias. E aí você dias. não passou, como o Charles disse, não é uma questão técnica. Foi uma questão de informação bobinha. operacional. Você não pensou que era óbvio? Era óbvio, mas era óbvio pra quem? Pra quem tem experiência ali. Claro, pra pessoa que tava ali, ele simplesmente não pensou nessa cadeia inteira, né? Ele muitas vezes nem leu os normativos do Pix pra tentar entender o que ele tinha que cumprir. Então, o óbvio precisa ser dito. E para você que está participando aí de processos homologatórios, trabalhando com não só com ativos virtuais, mas também com Pix, Open Finance, e Drex eu não diria mais porque já passou o episódio do Drex aí, já foi, né? Enfim, agora teremos capítulos futuros aí, quem sabe, com a suspensão. Entre em contato com quem, Matheus? Eu posso acrescentar? Pode. Você que está prestes a conduzir o seu teste de capacidade também. Exatamente, que já está fazendo, eu vou fazer sozinho aqui. Exatamente, a gente vai deixar aqui, ó, bancãosa.com.br/café. Vem tomar um café com a gente, comigo ou com o Charles, ou até mesmo com nós dois. Vamos conversar 30 minutinhos, não tem custo nenhum, você pode trazer às vezes suas dores, ou até mesmo como está a sua operação. Você que já está em operação plena, Charles, e quer modificar alguma coisa, ou tem dúvida com relação... Seguiu que o Banco Central está mudando. Exatamente, aí, tem dúvidas de MED CADOX, 2.0, a TRAC 002 que chegou agora. E por aí vai. Tem muita coisa. Então, vem tomar um café com a gente, bancãosa.com.br/café, 30 minutinhos, não tem custo nenhum, a gente te espera. Não tem custo não tem essa custo. Tabela vai mudar quando? Não vai subir não? Olha, por hora a gente vai deixar. Então tá de graça, pessoal. E esse papo aqui a gente vai conversar, vai entender a tua situação, ou a gente vai ajudar a montar um plano para você resolver, ou a gente vai direcionar colegas de mercado que a gente sabe que são capacitados para ajudar você. Tem dúvida de câmbio? Vamos chamar a Nicole. A gente vai passar o contato dela para você, vamos passar o contato do Evandro, e por aí vai, de todos os colegas que a gente puder ajudar, né? Exatamente. E Nicole, evoluindo aqui,
o Banco Central, nessas resoluções, ele trouxe ali as figuras do intermediador, do custodiante, da corretora, aquilo que a gente vinha dito, né? Pra gente é muito óbvio, só que às vezes pro pessoal de casa não é tão óbvio. E quando a gente começa a falar uma série de termos que não são comuns, acaba dificultando até mesmo a interpretação. Eu queria que você trouxesse pra gente um pouquinho da figura de cada um. Não precisa esmiuçar, porque a gente sabe que vai tomar ali, mas principalmente ali onde cada um vai atuar. A gente sabe que ali a corretora acaba pegando um pouquinho dos dois, mas dentro desse sistema onde cada um consegue se encaixar. Perfeito. Realmente, né? Uma sopa de letrinhas e é importante deixar todo mundo na mesma página. Exatamente. De uma forma simples, né? Então, realmente, teve essas 3 figuras, né? Foi o que o Banco Central trouxe. O intermediador... Me desculpa. O intermediador, ele vem realmente nessa figura de intermediação, né? Então, ele vem numa figura muito semelhante ao que a gente chamava de OTC, né? Então, ele vem ali intermediando uma transação. Tanto é que, lá da consulta pública, ele traz o menor capital regulatório, né? Quando a gente estava olhando a consulta pública. Ele tinha o menor risco, né? Então, é basicamente... Claro, tem que ter a regulamentação... Tem que ter a autorização, mas ele trabalha muito com a tecnologia. Ele vai estar intermediando ali a transação. O custodiante já quando a gente fala de ativos virtuais, tem a máxima de se você não tem suas chaves, você não tem, né, o seu token, né? Você não tem o seu ativo virtual. Então, o custodiante, ele é quem tem a custódia, né? Ele pode ter a custódia. Então, o capital dele também lá na consulta pública, volto a dizer, não é mais do que foi, mas a gente consegue entender por causa disso, né? Lá na consulta pública era um pouquinho mais, né? Então... Porque ele tem a custódia, realmente, né? Ele vai estar ali com as chaves, ele vai estar com o poder e ele pode fazer as movimentações desde que provocado pela pessoa que tem, por exemplo, né? Esse ativo virtual, esse token, ele é meu, ele é da Nicole, mas eu dou pro Matheus, que é o meu custodiante, né? Então, ele pode fazer a movimentação desse token, porque ele tem a custódia, mas através da minha autorização, né? Através do meu ok. E, por último, o Banco Central trouxe a figura das corretoras, que nada mais é do que a junção, e ele é o mais completo e também o mais caro, regulatoriamente falando, que traz a figura desses dois, então, do intermediador e do custodiante, né? Ele junta essas duas figuras, e aí você pode fazer os dois. Eu posso, então, tanto intermediar, quanto também ter a custódia, sem ter nenhuma limitação entre essas atividades, né? Então, basicamente, de forma muito simples, Perfeito. São essas 3 figuras que o Banco Central nos apresentou aí. E Charles, eu tenho um monte de dúvida aqui, para ficar aqui. Dentre as seguranças, né, eu vinha conversando aqui com o Charles também, a gente sempre teve dificuldade de entender como internamente, né, sejam lá corretoras entre elas, como que elas faziam a segregação. Porque uma coisa é, eu tenho o meu ativo, tenho o meu valor lá dentro de determinada corretora ou não, como será que eles conseguem dividir? E essa foi uma das exigências, a Nicole tá aqui, ela pode me corrigir, é justamente o quê? Segregar, ou seja, aquilo que é dos clientes ali, dos usuários, e aquilo que é da instituição, justamente para não ter problema. Porque a gente viu uma série de problemas lá fora, que era justamente o quê? Essa confusão... Deu problema na conta, a conta dos clientes tá tudo misturada, né? Exatamente, não tinha segregação nenhuma, quando caía caía todo mundo. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre a segregação, principalmente essa divisão, né? Claro. Aí a gente também pode falar bastante de conta bolsão, né? Perfeito. Bora. Então, se a gente pensar, né, uns aninhos atrás, aí a gente tinha, pensando em conta de pagamento mesmo, conta de pagamento, conta de depósito, tinha essa confusão ali, ficava tudo no que realmente diz o nome, conta bolsão. Ficava tudo misturado, sem critério, não sabia o que era do Matheus, o que era da própria empresa, o que era do Charles, da Nicole, tava tudo misturado. E aí o Banco Central vem e diz, conta bolsão. Ele tá realmente se referindo a conta depósito e conta de pagamento. Não pode mais ter essa confusão aqui. E quando ele olha, né, pra parte de ativos virtuais, basicamente é isso que ele tá querendo dizer. Olha, aqui não pode haver confusão patrimonial. Você não pode misturar o que é da operação da empresa, né, o que é bem da empresa com a movimentação dos clientes. Mas existem algumas exceções, tá, Matheus? Nessas contas, falando de ativos virtuais agora, esqueçam conta de pagamento e, por favor, e conta depósito, né? O Banco Central, ele deixou que tenham, né, alguns ativos, né, da própria empresa misturados ali com o cliente, desde que seja para 2 opções, né? Ou manter a liquidez, né, daquela conta, né? Ou seja, cobrir, porque às vezes a gente tem uma variação aí desses tokens, desses ativos, ou garantir uma outra questão, mas é basicamente liquidez, né? Então, garantir liquidez nessas contas foi permitido que se pudesse ter ali, então,
esse adendo, né? Não, e teve também, principalmente, o caso de fraudes, né? Que teve da FTX lá em 2022, tudo mais. Tudo isso motivou esses aprendizados, né? Infelizes que tiveram lá fora, como o Matheus lembrou. É o que motivou o Banco Central também a fazer a segregação e tudo mais para diminuir ao máximo a exposição de riscos, né? Perfeito. É exatamente isso, né? E também quando a gente fala de segregação, a gente está falando de operação de prevenção à lavagem de dinheiro, Sim. né? Então você precisa fazer a identificação. É uma grande provocação, é um grande desafio para esse mercado? Porque por mais que esteja tudo, né, registrado na blockchain e qualquer um tem acesso, você só tem acesso, só sabe que aquela wallet, né, é, por exemplo, do Matheus, é da Nicole, é do Charles, porque realmente eles disseram que é dele, né? Porque hoje, se você abre ali, por exemplo, uma Polygon Scan, joga uma wallet lá, se eu não disser que aquela é a minha, você não vai ver. Mas se eu te der agora, você vai ver todas as minhas movimentações, todas as minhas transações. Então, é um desafio para o mercado, porque ele vai ter que se ajustar para fazer esses QITs, esses monitoramentos, né? Mas ele vai ter que, sim, fazer essa segregação. O que é da empresa, o que é do cliente, e mapeado. O que é do Charles, o que é da Nicole, o que é do Matheus, né? E a gente mistura, principalmente ali, se precisar, garantir uma liquidez dessa conta como um todo. E também acho que as transferências internacionais, né, a partir de agora, oficialmente, começam a valer como vai ter supervisão do Banco Central. A transferência agora de cripto, o Banco Central colocou até limites, né? Então, quando você vai fazer um limite que não seja para uma instituição financeira, é de $100 mil, é isso? Isso. E isso veio... Charles queria fazer uma transferência de 200 mil... Pro Matheus, não vou poder, de stablecoins ali, não já teve... É exatamente isso que eu disse para vocês, né? Uma das normas, ela veio alterando a 277, que é de câmbio, né? Sim. E o que ela traz? Os limites, né? Então, se for com uma empresa não autorizada do Banco Central, né? O intermediário, o beneficiário for uma empresa, tem essa limitação, né? Que o Charles disse. Se for autorizada, o valor ele aumenta. Se eu não me engano, é $500 mil. Algo assim, tá? Não me lembro exatamente o valor, mas se eu não me engano, é $100 mil para empresas que não são autorizadas, e se forem autorizadas, 500 mil. Então, veio essa mudança no regulatório também para impactar o mercado aí de câmbio e dar mais um trabalho de casa pro Evandro, né? Comigo, como eu disse, eu fico com ativos virtuais e deixo câmbio com ele. Algo que eu acho interessante, Nicole, é que os criptoativos, e de maneira geral, eles eram muito atrelados a coisas negativas, né? É sempre, fulano foi vítima de fraude, aquele valor se esvaiu ali via criptoativo. Mas fulano foi pego ali, não tinha nenhum patrimônio, soube que o patrimônio dele estava todo em criptoativos. Acho algo interessante porque, assim, os criptoativos, é lógico, é igual o dinheiro, assim, ele pode ser muito bem usado. Não vou dizer aqui para vocês investirem em criptoativos, pelo amor de Deus, não é isso que eu tô falando, tá? Mas você pode muito bem usar aquilo como seu aliado, até mesmo para ter uma exposição, ou até mesmo como uma opção ali de investimento, mas assim como o dinheiro, você pode muito bem também direcionar para algo que é maldoso. Só que a gente só via o lado ruim, né? Assim, era muito divulgado o lado ruim dos criptoativos. E o Banco Central, se fosse algo ruim, ele ia exterminar. Falar, isso aqui não pode, acabou, sem chance, quem operar é multa, pena e tudo mais. A gente vê essa movimentação do Banco Central trazendo os criptoativos e as operadoras ali em si para o jogo, regulamentando, trazendo segurança, proporcionando um ambiente muito mais seguro, que é aquilo que a gente vem conversando aqui. Eu queria que você, pela sua vasta experiência, trouxesse um pouquinho disso. Porque, assim, a gente começou lá atrás, no mercado que, ali em 2022, a gente teve a lei 14 e pouquinho, que você falou, 14, já esqueci. 14.9. A de PLD? Não, tem a de ativos virtuais, 14.478. 478. 2022. Exatamente. Só que, assim, antes disso, a gente tinha ali um mercado muito mais nebuloso. E a gente veio evoluindo de forma ali através da regulamentação. Queria que você trouxesse o seu olhar, porque a gente saiu de um ponto que não tinha nada e hoje a gente está num ponto que a gente está discutindo aqui como que as empresas vão operar. Isso, assim, é muito legal, né? Principalmente quem vive esse momento. E eu sempre falo assim, eu vivi a história, né? Então, de estar lá quando a lei saiu, foi promulgada até hoje, e estamos em construção. Para mim, existe uma máxima de não tem como a gente retroceder, né? Para tudo. A gente está aqui cada vez com mais tecnologia e a gente tem que melhorar as nossas relações pensando sempre na tecnologia, né? E tá aí para isso. A gente não pode ir agora a internet, né? A gente tem que pensar na internet, tem que pensar na IA. Há quantos anos atrás a gente não tinha internet, não tinha computador. Hoje mesmo eu tava pedindo um almoço, eu abri o iFood e eu olhei pra minha colega,
E falei pra ela assim, gente, eu fico pensando como é que meus avós faziam que não tinha iFood, né? E ela olhou pra mim e falou assim, acho que talvez passavam fome. Óbvio que não passavam fome, eles davam um jeito e a gente sempre dá um jeito. Isso fala da história da humanidade. Como diz o Matheus, filaboia, né? Vai na casa de alguém, filaboia. Exato. Mas assim, a tecnologia tá aí, a gente tem que trazer ela pra nossa rotina e melhorar. E quem faz o certo, faz o certo. E quem faz errado, gente, faz errado com qualquer coisa, né? É como bem o Matheus disse. Existe, primeiro de tudo, a gente começou com escambo, né? A gente foi fazendo trocas ali, o seu pente pela minha escova, pelo meu alimento. Depois a gente começou a cunhar alguns metais preciosos. Depois a gente virou moeda e nasceu um órgão, né? Então, toda uma história do mercado financeiro. Até o salta nesse meio, né? Exato. E Daí que vem o salário, né? em todos esses momentos históricos, existiram pro bem e pro mal. E sempre vai existir, né? O que a gente não pode fazer nunca é fechar 100% das portas. Principalmente quando a gente fala de tecnologia. Isso é o meu ponto de vista, né? E realmente, existe um preconceito, né? Muito forte, sempre com a parte de cripto. Hoje, né? Rotulado como ativos virtuais. E eu, muitas vezes, quando falo, né, eu tenho uma rotina, todos os meses eu compro, por exemplo, o Bitcoin, né? Eu tenho uma filha, né, e as pessoas me dizem assim, o que você vai deixar pra Alice, né? E eu sempre falo, eu vou deixar Bitcoin. Nossa, mas você não vai deixar um apartamento? Eu falo, não, quando eu morrer, sim. Mas daqui a pouquinho mais, né? Vai demorar um pouquinho mais. Quando ela tiver ali seus 16, 17, 18, ela vai receber uma carteira com Bitcoin. Ela vai decidir, né? Se ela quer casar e fazer pão de ló de tarde, ou se ela tem uma super ideia e ela quer investir, ou se ela quer tirar um ano sabático. Enfim, ela vai ter essa possibilidade. Eu rezo todos os dias para que o Bitcoin sempre continue cada vez mais, né? Então, assim... Mas eu tenho uma triste notícia que hoje a gente tá gravando esse episódio, ele teve uma pequena desvalorização, atingiu ali a marca abaixo dos $100 mil. Então, eu tô acompanhando isso tudo, né, Matheus? Eu não queria mas é falar sobre isso, oportunidade de compra. Exatamente. Oportunidade de compra. É oportunidade de compra. Como eu disse, eu mantenho a rotina, mas isso também me deixa sempre um pouco cautelosa, né? Sim. Lembrando que eu venho do mercado tradicional, então eu também tenho meu signo é de terra, eu também tenho meus pezinhos no chão, eu tô sempre observando um pouco ali, né? Mas assim, respondendo a tua pergunta, né, Matheus, eu acho que não tem como a gente retroceder aqui. Sim. A gente tem que... E eu acho que o regulador, né, ele veio de forma muito certeira, né? Tu tem que trazer regras pro jogo. Isso traz segurança pra todo mundo. Pra quem tá jogando o jogo de forma correta e pra quem quer, né, lidar nesse mercado de forma correta, é um golaço. Porque investidor vê isso de forma muito boa. Quem é fintech quer o quê? Investimento, né? Quer uma operação redonda, né? Que aí precisa, né? Então... E o lado ruim, o lado mal da história, vai haver. A gente tem que o quê? Entender como se faz esse lado ruim. Porque eu sempre brinco, né? Você só consegue ser um bom gestor de fraude ou um bom gestor de lavagem de dinheiro se você souber lavar dinheiro. Se você souber cometer uma fraude. Então, assim, se você não souber muito, ou se você não for no mercado aprender como essas pessoas que têm a mente pro mal estão fazendo, você não vai conseguir ter os seus controles internos. Você não vai conseguir aplicar a sua tecnologia para mitigar o seu risco. E eu sempre falo em mitigar, porque excluir é você fechar o seu CNPJ. Exatamente. É você entregar a licitação, é você nem entrar, na verdade, no mercado financeiro, né? Na vida tudo tem risco. A gente só tem que aprender a entender, controlar e mitigar o risco. É verdade, eu sempre brinco com o Charles também. Eu falo, Charles, a gente está passando por essa situação porque a gente está exposto. Se a gente não tivesse exposto em casa, quietinho, a gente nunca passaria por isso. Então vamos nos deparar com essa situação, vamos entender o que aconteceu pra gente mitigar lá na frente, vamos tentar resolver de bate-pronto aqui o que dá pra resolver. Ali as marcas que ficaram, vamos tentar sanar e vamos seguir o jogo, né, Charles? Eu tive uma gestora, né, que ela usava uma frase que eu gosto muito e eu uso até hoje, crescer dói. Isso aí. Em todos os sentidos, a dor do né? crescimento. Claro. Quanto mais você assume responsabilidades, automaticamente mais riscos você também tem, né? A questão é, identifique os seus riscos, né? E ajuste isso dentro do caminho que você escolher. Então, é isso. E, Nicole, aqui dentro do nosso programa eu sou o Carrasco. Eu tenho uma dúvida aqui, ó. Então, antes do Carrasco. Enquadramento de stablecoins. Né? Nessas normas, o Bacen também ele trouxe alguma coisa voltada para as stablecoins, falando sobre o enquadramento delas, que tem que ser lastreado com moeda fiduciária, algo nesse sentido? Ele trouxe sim. Pode ser digitado ali. Pode ser digitado um algoritmo lá maluco, as meme coins, né? Vamos falar da... Né? Ele trouxe sim, inclusive, né? Ele trouxe uma vedação que não pode ter... A gente tem alguns tipos de stablecoin no mercado, né? A gente tem as stablecoins que são ali pareadas, né, com moeda fiduciária, né, que é a mais comum aí. A gente tem também, né, por exemplo, outras que são lastreadas em algoritmos. E essa, por exemplo, o Banco Central trouxe essa vedação, né? Não pode se chamar
além de uma taxonomia toda que o Banco Central também ajustou, né, nessa resolução muito diferente das consultas públicas, né, muito provocado pelo mercado também, ele trouxe exatamente isso, essa vedação de que não pode ter aí uma stablecoin, ou seja, um token chamado de stablecoin, atrelado, lastreado, né, com conexão ali em um algoritmo, ou seja, algo que, né, a gente não consegue ter um controle. Mas sim, a gente vai poder trabalhar aí, principalmente, né, no mercado de cross-border, né, então no mercado de câmbio, borderless payments, né, que a gente fala bastante, com stablecoins lastreadas, atreladas à moeda fiduciária, 1 para 1. Mas aí também vem algumas responsabilidades, né, algumas obrigações. Por exemplo, né, que nem a gente estava conversando um pouquinho ali antes, a questão de auditoria independente, né, e pública desses lastros, né, mostrando como você está fazendo esse pareamento de 1 para 1, né, em qual moeda você está fazendo. E isso tem que estar público, tem que ser mensal, tem que estar público para qualquer um poder ver. E se também esse valor de lastro tá em algum título público, por quê? Para garantir a liquidez, né? O cliente, ele decide, né, fazer o burn, que é o que a gente chama, né, fazer a queima daquele token, ela quer receber o fiat, né, a moeda fiduciária, como eu garanto a liquidez. Que é basicamente, hoje eu abro também um banco tradicional, vejo meu saldo, eu quero ir na boca do caixa e sacar em dinheiro. Sim. Se todos nós hoje formos, né, quebrou bancos, o Brasil aí, quebrou tudo. Você esquece, Quebrou não tem tudo. como. Não existe, né, hoje, a moeda física do que a gente vê na nossa conta digital, nos nossos smartphones. Não, isso é maravilhoso você falar isso, Eu porque... acho que é um paralelo que a gente pode fazer Foi aí. o melhor Ótimo, paralelo que eu já ouvi até hoje. É maravilhoso, porque as pessoas acham que, é só ir lá sacar o dinheiro, tem que tomar cuidado. Se todo mundo sacar o dinheiro de uma vez, quebra, não tem dinheiro. Não tem dinheiro pra cumprir aqueles zeros ali. E aí a gente dígitos, pode né? até falar de FGC, né? Fundo Garantidor de Crédito, legal, mas, poxa, quanto que tá? 210 mil? Não sei se aumentou, sabe? Mas é muito pouco. Você vai... Sim. Não segura. Não tem garantia. Parte, né? Então, por isso que o Banco Central, ele pediu, olha, legal, né? Você vai fazer a emissão aqui de um token, né? E vai rotular ele como stablecoin e vai ter um lastro, bacana. Mas eu quero que tenha uma auditoria independente, ou seja, que não tenha nenhum vínculo com essa empresa, né? Porque também pode ser isso, pode ser fraudado. E que seja público, para que qualquer cliente, investidor, operador que queira ter ali algum relacionamento com essa empresa, ele veja que você é uma empresa realmente autorizada pelo Banco Central e cumpre os regulatórios. Se não cumprir, o Banco Central vai mandar o que eu chamo de cartinha de amor, que é um BC Correios. Tenho certeza que no reporte lá dos CADOCs de operação, eles vão pegar e aí começa um problema sério de comunicações e de ajustes. Então, assim, não esperem o Banco Central. Leiam o regulatório, contratem pessoas capacitadas para dar check, para fazer um gap analysis correto, para fazer, né, um controle de conformidade correto, para que você durma e entenda que essa área, né, regulatório, compliance, ela tem que estar ali sempre para proteger os diretores, né? Os diretores estão com seus nomes, com seus patrimônios lá no Banco Central. Eu sempre brinco, todas as instituições que eu trabalho, eu digo, no momento que eu estou trabalhando, no momento que eu estou aqui, você durma tranquilo que você não responderá. Isso é ótimo. Eu estou olhando para todas as frentes e ajustando todas as pontas, né? Então, acho que essa aí também é uma boa provocação que fica, né? Para as pessoas que estão no mercado, as pessoas que querem também entrar no mercado, já cheguem com esse pensamento, com esse mindset, que aí é golaço. Então, Matheus, acho que eu sinto de dizer, mas aquela sua moeda mamacoin... Não vai virar. É isso aí, cara. E esse exemplo nosso é perfeito porque a oferta de produtos que determinada corretora vai oferecer a partir de hoje, ela deve ser revistas. Porque é muito daquilo que a Nicole trouxe, você trouxe. Eu não vou poder oferecer qualquer ativo virtual ali frente aos meus produtos, porque eu preciso, de fato, comprovar que aquilo tem lastro, ou seja, eu não vou poder ofertar isso de qualquer jeito, de qualquer maneira, até mesmo pelo todo o risco sistêmico que traz, mas justamente para cumprir o que o regulador trouxe. Com certeza. Assim, só para a gente também concluir, né, mas o prazo da norma, né, as normas começam a viger ali a partir de fevereiro, né, o Banco Central... 2026? Perfeito, de 2026. O Banco Central, ele deu ali um prazo, né, o que no jurídico, né, a gente chama de vacatio legis, mas nada mais é do que um prazo para o mercado se adaptar. Quem já atua no mercado, né, então deu 270 dias ali para se adaptarem e... Assim, tem que cumprir todo esse regulatório, né? É importante cumprir todo esse regulatório de capital, de diretores, é algo bem pesado, né? E ele fez um faseamento, então, para que não tivesse um impacto muito grande. Fez fase 1, fase 2, né? Fase 1, primeiro você cumpre alguns requisitos da norma e depois você vai para fase 2. Isso para quem já opera, né? E para quem não opera, vai direto para fase 2. Ou Então, seja, assim, para quem não opera, já começou
com uma régua lá em cima. Exato. Então, 2 de fevereiro, hein? E essa questão da auditoria, a gente sempre fala, não espera chegar em fevereiro, janeiro, pra pensar. Porque o auditor, ele vai ter que começar com seus processos, ele vai apontar, vai voltar pra você vai ter que ajustar e tudo mais. Então, se você já tá operando e você já né, e não tem esse controle, não tem esse parceiro, já começa a procurar pra ontem, né? Pra poder... Porque a auditoria realmente é um trabalho pesado. Então, é bacana. Isso tudo é positivo. É bom porque... Tudo isso que a Ana Cole trouxe para nós aqui prova mais uma vez que o Banco Central ele agora formalizou que o mercado de cripto não é mais um mercado paralelo, né? Agora faz parte do mercado do sistema financeiro nacional, né? Regulado. Exato. São ou seja, oportunidades, né? A régua Subiu. Exatamente. E aqui, novamente, eu sou o carrasco desse episódio. Eu trago aqui o bloco final. Mais uma vez aqui, eu como Matheus, não como host. Fico muito feliz da sua presença, tá bom? Acompanhe as suas postagens. Muito feliz também. Eu acredito que você vai ajudar muitas instituições, assim, já como ajuda na data de hoje. Eu queria que você deixasse um recado final para aquelas pessoas que estão começando agora no compliance ou para aquelas pessoas que precisam de seriedade para lidar com essa área. E quando eu digo compliance, entende-se ali o regulatório. Jurídico, compliance, riscos, toda essa turma aí. Exatamente. Legal. São nossos parceiros, né? Primeiro, né, agradecer aqui aos meninos pelo convite, de verdade, é muito bom. O meu grande papel é sempre contribuir para o mercado, né? Então, o mercado, o sistema financeiro, eu sou uma apaixonada por isso, né? Então, é o que eu faço com muito amor. E, assim, o que eu falo sempre para as pessoas que eu, né, mentoro, as pessoas que já trabalharam comigo, que já estiveram sob a minha liderança, né? Eu sempre digo, seja curioso, pergunte. E lembre que atrás de um CNPJ, existe uma pessoa que às vezes hipotecou um imóvel, vendeu um carro, ela tá pensando muito, né, no negócio, ela tá pensando no faturamento. É o seu papel como pessoa que foi confiada, né, ou seja, foi contratada, mostrar para aquela pessoa através de cultura, através de insights, através de aconselhamento, muitas vezes, que o compliance, ele não é, o regulatório, ele não é uma trava. Ele tem que ser um parceiro do negócio. Ele ajuda o negócio a crescer de forma rentável e ele protege, sim, aquele CPF. Porque às vezes a gente está muito ali na euforia, o diretor, o sócio, os acionistas estão muito na euforia, né? Então a gente também tem que trazer um pouquinho de maturidade, de inteligência emocional. Também é o nosso papel. Dizer, olha, muito legal, entendi seu ponto, mas vamos tentar um pouquinho mais de tempo, talvez. Vamos seguir por esse outro caminho, vamos estruturar de uma forma um pouco diferente, vamos fazer alguns ajustes finos aqui. Então, assim, esse é o recado que eu deixo para todo mundo, né? Busque, primeiro, a gente começou falando sobre isso, bons perfis, bons cursos, busque a referência dos profissionais, não tenha medo de chamar no LinkedIn, de mandar mensagem, de perguntar, de pedir comprovações, faça a sua due diligence, né? Não bote seu nome em qualquer coisa. Não se atrele, não tenham parceiros que você tenha alguma dúvida. Isso serve para o mercado regulado, sim, mas serve para a vida, né? Então, cuide muito do seu nome, cuide muito da sua carreira e seja um eterno curioso. Eu acho que essa é a mensagem que eu deixo. Não, obrigado. Isso aí, maravilhoso, né, Matheus? Procure Nicole Meneghetti, fica o recado novamente no LinkedIn. Se tiverem dúvidas, pode mandar, ela é muito solícita, ela está disposta realmente a ajudar as pessoas. A gente vê isso, ajudou o Bancão aqui sempre com todas as dúvidas que a gente tem, né, Matheus? Exatamente. E Charles, somos agradecidos. Obrigada. E falando em Bancão, a gente tem uma novidade para Nicole, tem uma novidade aqui. Nicole, a gente quer convidar você aqui, ó, para fazer parte de uma nova iniciativa nossa, que é o Clube do Bancão. Nossa, Clube do Bancão aqui. Fico muito feliz e muito honrada. Clube do Bancão, essa pulseira aqui para combinar com vestimentas, roupas aí. Então, eu tenho até uma colega, né, que vai dizer assim, nossa, mas não tá na sua paleta de cores, né? Ah, você fez colometria. Então, né, estudo das cores, né? O pessoal sabe, eu geralmente uso bastante essas cores que vocês estão me vendo hoje. Mas, enfim, brincadeiras à parte, é uma implicaçãozinha nossa ali, que somos colegas de longo tempo de casa. Então... Pede para ela fazer vista grossa. O Clube do Bancão é uma iniciativa nossa. Obrigada. Tá bom? A gente quer reunir outras pessoas, assim como você, que colabore com o mercado. Eu e o Charles, a gente tem uma máxima aqui que é, Charles, não vamos reter aquilo que a gente aprendeu, que a gente vive, vamos levar para o pessoal. A gente faz isso de muito bom grado, a gente compartilha com você, assim como você compartilhou com a gente na data de hoje, assim como outras pessoas já vieram aqui e compartilharam também. Então a gente está pensamos em reunir todos, né, para conversar, ter esse bate-papo. O Clube do Bancão nada mais é do que uma confraria, o Charles muito bem traz pra gente. E a gente gosta também de tomar café, né? Não você, a gente adoramos tomar café. Então, eu às vezes misturo com energético, não, um pouquinho de pozinho de Guaraná ali. Exatamente. Indo tomar café com Deus Pai diretamente com... Vai reto. Ao vivo. Então a gente pensou em juntar todos,
né? Através do Clube do Bancão, vai ter acesso a webinars, vamos ter encontros presenciais pra gente tomar esse café com energético, um pouquinho de café com Deus Pai na sequência. Legal. Então, o que a gente pretende é justamente reunir aquilo quem é de mercado, quem tem colaborado com o mercado, numa mesa pra gente conversar. Então, seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda, e você que tá assistindo aí o programa, vocês também são bem-vindos. Acesse clubedobancão.com.br, tá? E saiba mais informações aí, venha fazer parte, só clicar, a gente vai direcionar você para um grupo do WhatsApp, que vai ser incrível, né? Exatamente, fica aqui o nosso convite. Charles, a gente tem um mimo para nossa convidada. Temos um mimo aqui para convidada e para Alice. Alice? Alice. Aí, pá. Para você e para Alice, um baralho do Bancão aqui. A gente que vem da área de bets pouco gosta, né? Eu faço parte da AMIG, né? Associação de Mulheres na Indústria de Game, né? E a gente tem... Um abraço para a Adriana. Camargo. A gente tem os eventos, né? Pra gente jogar, aprender... para cada vez mais inserir também as mulheres nesse... Que legal. Enfim, eu faço parte de várias associações, de várias frentes, compliance, ativos virtuais, bets. Então, mais uma questão, né? Vocês mulheres, principalmente mulheres de compliance, que quiserem também me adicionar e quiserem utilizar isso também como uma frente, sempre que eu puder abrir as portas que também já me foram abertas, contem comigo também. É um papel, um propósito de vida. Não, é sobre isso. É essa a mensagem, né? Exatamente. Charles, recado final? Mais uma vez, pessoal, muito obrigado. Inscreva-se aqui no nosso canal, tá? Como a gente já falou diversas vezes, compartilhe esse vídeo aqui. Compartilha. Pô, que mentoria que a gente teve aqui, né? Meu, isso daqui pra você... Um recap você tem que assistir e reassistir pra absorver. Leia a norma, assiste. Lê de novo e assiste de novo, cara. Exatamente. Vai ser incrível. Então, enquanto passemos das regras... O Bancão entrega a solução até o próximo episódio. Obrigado. Até o próximo.